Existe uma criatura que, mesmo aparecendo por poucos minutos em tela, conseguiu se tornar uma das figuras mais marcantes da história do cinema. Para alguns, ele é apenas um monstro. Para outros, algo muito pior. Porque o Xenomorfo não é só assustador pelo que ele faz, mas sim pelo que ele representa. E talvez seja exatamente por isso que, mais de 40 anos depois, Alien, Oitavo Passageiro, ainda é um dos melhores sci-fi de terror de todos os tempos. Mas a pergunta que fica é: por quê? Como um filme de 1979, com efeitos práticos, ritmo lento e uma criatura que quase não aparece, ainda consegue ser mais perturbador do que a maioria dos filmes de terror atuais. A resposta não está no monstro em si, mas sim no que você não vê. Existe uma ideia clássica no cinema de suspense. Medo não vem da explosão, vem de saber que existe uma bomba ali e que está prestes a explodir. E Alien entende isso melhor do que qualquer outro filme. Durante grande parte da sua duração, o filme se recusa a te mostrar o xenomorfo por completo. Ele aparece nas sombras, em fragmentos, em movimentos rápidos, quase sempre fora de foco. Isso não é uma limitação, é uma escolha criativa. Porque o desconhecido sempre será mais assustador do que qualquer coisa que você possa ver claramente. Quando o filme esconde a criatura, ele está fazendo algo muito mais pretensioso. Ele está entregando o controle para a sua imaginação. E a sua mente sempre vai criar algo muito pior. Mas o que torna o Xenomorfo realmente uma criatura intrigante vai muito além da forma como ele é mostrado. Está na forma como ele foi criado. O design da criatura parece errado, quase humano, mas não o suficiente. Ele não tem olhos, e isso é mais importante do que parece. Porque nós, como seres humanos, dependemos do olhar para entender a intenção. Nós lemos expressões, antecipamos movimentos, tentamos prever comportamento. Mas, com o xenomorfo, bom, isso simplesmente não é possível. Você não sabe para onde ele está olhando. Você não sabe quando ele vai te atacar. Isso ativa um medo muito mais primitivo. Medo que não vem do pensamento, mas sim do instinto. O mesmo instinto que nossos ancestrais usavam para sobreviver na natureza. O medo de algo escondido na escuridão. Algo que observa, sem ser visto. Mas, se o visual da criatura já é intrigante, o verdadeiro horror está no seu ciclo de vida. Que o xenomorfo não apenas mata, invade. Por exemplo, o facehug não pede permissão, ele simplesmente toma controle. Ele transforma o seu corpo em um hospedeiro, em um meio para a sobrevivência de algo que não deveria sequer existir. E quando o Chestbuster emerge, não é apenas uma cena chocante, é uma distorção completa de algo que deveria representar vida. O nascimento transformado em violência. E é aqui que o filme deixa de ser apenas terror e se torna algo profundamente aterrorizante em um nível psicológico. Porque ele mexe com algo que está enraizado em nós. O medo de perder o controle sobre o próprio corpo. Medo de não ter escolha. E tudo isso se conecta com algo ainda maior. A ideia de que o xenomorfo é um organismo perfeito. Perfeito não no sentido humano, mas no sentido mais frio possível. Pensa comigo, ele não sente empatia, ele não sente culpa, não sente dúvida, ele existe por uma única razão: sobreviver. E talvez o mais assustador seja justamente isso, porque ele representa um tipo de existência onde a emoção não tem valor e onde a moralidade não existe. Mas então por que a gente se conecta tanto com essa história? Porque mesmo diante de algo tão inumano, a gente continua assistindo. A resposta está na Ripley. Porque enquanto o Alien é perfeito, ela é completamente humana. Ela sente medo, ela questiona e ainda assim, ela sobrevive. Não por ser mais forte, não por ser mais rápida, mas por ser capaz de se adaptar. Isso cria um contraste essencial. De um lado, uma criatura que representa a perfeição do biológica. Do outro, um ser humano que representa algo muito mais caótico, mas também muito mais resiliente. E talvez seja isso que Alien está tentando dizer. Que sobreviver não é sobre ser perfeito, é sobre continuar, mesmo quando tudo dá errado. Mas o filme não para por aí, porque existe um outro tipo de ameaça além do Alien. Uma que talvez seja ainda mais real: o Eled-Yutani. Enquanto a tripulação luta pela própria vida, existe uma entidade invisível que já tomou sua decisão. Eles são descartáveis. Isso adiciona uma camada ainda mais tensa à história. E de repente, o monstro não é o único predador. O próprio sistema também é. Isso transforma o terror em algo muito mais próximo da realidade. No fim, o Alien não é assustador apenas por causa do xenomorfo. Ele é assustador porque entende algo fundamental sobre o medo. O medo não está no susto, não está no barulho,
não está naquilo que pula na sua frente. O verdadeiro medo está naquilo que você não entende, naquilo que você não consegue controlar, naquilo que existe, mesmo quando você não consegue ver. E talvez seja por isso que Alien continuou sendo tão poderoso até hoje. Mesmo depois de tantos anos, ainda é uma obra de ficção científica e terror que poucos filmes conseguiram alcançar. Um filme que não só marcou uma geração, mas que continua inspirando tudo que veio depois. E pra mim, é facilmente um dos melhores filmes de todos os tempos e um dos meus favoritos. Mas, agora eu quero saber de você. O que faz de Alien ser tão especial? Comenta aqui embaixo. Ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela força e se inscrever no canal, caso ainda não seja. A gente se vê no próximo vídeo.